Bem, hoje estou muito honrado em estar com Dave Paulides. E muitos de vocês sabem que Dave, quem é Dave? Ele tem trabalhado no projeto Desaparecido 411 há alguns anos. Ele escreveu vários livros, fez vários filmes sobre o fenômeno das pessoas desaparecidas que está acontecendo principalmente em nossos parques nacionais aqui nos Estados Unidos. E isso é certamente um grande mistério. E eu quero falar com ele sobre a sua pesquisa, sobre seus filmes. E para aqueles que provavelmente ainda não sabem, Dave vai se juntar a mim na conferência aqui em Bozeman, na Montana, como um dos apresentadores, que está acontecendo em junho do dia 27 e 28. Eu e meu amigo Gary Hand, Mike Adams e o guarda florestal. E o Dave, podemos ter alguns outros palestrantes vindo online. Então, se você quiser vir ao evento, acesse alberinoeventos.com e compre os seus ingressos. Hoje, Dave, muito obrigado por se juntar a mim. Ei, obrigado por me receber, Tim. Dave, eu assisti os seus filmes, que eu não li nenhum dos seus livros, mas eu assisti seus filmes. Ouvi você em várias entrevistas e uma coisa que me impressiona imediatamente é que você é claramente um investigador experiente. E eu amo como você aborda essas investigações. Você é muito aberto e ainda assim você sabe como se aprofundar e checar os pontos mais salientes no que se refere ao fenômeno. Para aqueles que, na minha audiência, que estão familiarizados com o seu trabalho, você pode nos informar de modo geral o que está acontecendo? O fenômeno 411? Certo. Então, passei 20 anos como policial na Califórnia. Passei outros 7 ou 8 anos como diretor de RH no Vale do Silício. E tenho um mestrado em RH e então decidi me aposentar. Criar minha família e ter uma vida boa. Depois que obtive algumas informações sobre o que estava acontecendo na natureza de pessoas desaparecidas, liguei para alguns policiais que eu conhecia na época e disse: "Ei, há muitas pessoas desaparecidas nos parques nacionais, porque alguns guardas florestais do Parque Nacional me disseram, eles disseram que na época eles trabalharam nesses casos. No final de 10 dias, tudo ficou quieto. Alguns meses depois, eles tentaram obter cópias dos relatórios e não conseguiram. E eles disseram: Dave, você meio que tem experiência para investigar isso, talvez você devesse bem. Quando eu liguei para esses outros oficiais e perguntei se há muitas pessoas desaparecidas nos parques nacionais, eles disseram: uau, não percebemos. Mas, e foi assim que a bola começou a rolar. E nos primeiros anos, eu me concentrei apenas nos parques nacionais. Mas então as coisas começaram a se mover para as terras de US Floresta, BML e eventualmente para parques estaduais e terras privadas. Quando comecei a fazer o trabalho, comecei a receber relatórios de vários parques nacionais e coloquei os relatórios na minha sala de estar, com base no que escrevi como pontos de perfil, significando fortes indicadores no relatório sobre o que aconteceu e o que foi consistente de relatório para o mais comum, que hoje ainda se mantém, 95% dos relatórios é que quando eles trazem caninos para a cena, cachorros, cães de caça, eles podem pegar uma trilha de cheiro e como que alguém trabalhou na equipe da SWAT da nossa cidade e nós tivemos caninos em nossa equipe que nunca aconteceram para os cães. Não pegaram um cão treinado, não pegaram um cheiro e segui-lo. É inacreditável. E quando comecei a ver isso, não fazia sentido algum. Mas então, centenas e centenas e centenas de relatórios chegaram. Assim que tinha
assim que eu tive a sua própria pilha de relatórios, então eles, eventualmente, criei vários pontos de perfil. Outros sendo que, no momento em que alguém desaparece, há um evento climático. E quando a pessoa está desaparecida, ou quando a busca e o resgate começam, outra coisa é que as pessoas, na maioria das vezes, se perdem perto da água e são encontradas perto da água. Essa coisa é chamada de ponto de separação. 2 caçadores vão para a floresta e vão caçar. E um deles diz que não se sente bem, diz que vai voltar para o carro. Ou é tão simples como você caça naquele lado da montanha e eu vou caçar neste lado. Naquele ponto de separação, algo acontece. É quase como que se alguém ou algo em algum lugar estivesse observando eles e esperando que eles ficassem sozinhos. E um deles cai. A esse ponto da separação que é consistente. Outra é que quando a pessoa está perdida, eventualmente encontrada, se for encontrada viva, na grande maioria das vezes, ela não tem memória do que aconteceu, como se perdeu ou como ela foi encontrada. Não é normal você trazer rastreadores profissionais para a cena. Eles podem ser capazes de rastrear 10, 15, 20, 25 pés, mas então não há mais rastros. Outro é, logo depois que uma pessoa desaparece, e eu estou falando de 100 a 200 jardas, então muito antes da hipotermia de se instalar, eles estavam sem roupas ou sapatos. E esse é outro bastante consistente elemento. Então, quando comecei a acumular centenas de relatórios, lembrei-me de meus dias de aplicação da lei, onde trabalhei em forças-tarefas. Tínhamos um mapa da cidade e naquele mapa nós colocávamos alfinetes onde todos os criminosos suspeitos estavam ocorrendo. Os crimes suspeitos estavam ocorrendo. Estávamos olhando para estrupadores, ladrões, quem quer que eu tinha dito. Pensei, bem, vamos pegar um relatório e vamos pegar um mapa dos Estados Unidos e vamos colocar uma ponta onde esses casos estão ocorrendo. E como eles, as zonas de aglomerados de pessoas desaparecidas começaram a aparecer agora. Há 64 aglomerados de pessoas desaparecidas na América do Norte e no sul do Canadá. E os aglomerados mais predominantes em qualquer lugar do mundo são os do Parque Nacional José, por uma margem esmagadora. Não chega nem perto. Então nós temos zonas e pontos de perfil. Meu filho disse, pai, ele estava na escola de cinema na época, ele disse, pai, nós temos que começar a fazer vídeos e filmes sobre isso. Você tem algo muito valioso. E ele dirigiu meu primeiro filme. O primeiro filme foi chamado Desaparecimento 411. O segundo foi A Caçada. O mais recente foi chamado Desaparecimento 411 e a Conexão UFO. Você pode assisti-los na Amazon. Cada um desses filmes representa um elemento diferente do Desaparecimento 411. Cada um foi para o número 1 no mundo. Cada um tem cerca de 10 milhões de visualizações. Eles foram amplamente aceitos. E eu estou muito honrado que as pessoas os assistam. Bem, eles são filmes excelentes. Como eu disse, eu assisti. Eu acho que você tem 3 deles, correto? 3 filmes, você está trabalhando em outro filme? Por acaso, não agora, mas está em andamento. Estou escrevendo um enredo para isso. Bem, eles são muito bons, muito bem feitos e você pode ver a progressão. A produção fica ainda melhor conforme você avança. E o terceiro, a conexão UFO é extremamente bem produzida. Muito, muito. Porque eu também estou na produção de filmes e esses filmes são bons, muito bons, especialmente o terceiro filme. Quantas pessoas você diria que desaparecem a cada ano, que você categoriza
esse fenômeno em particular nos Estados Unidos? É muito difícil de dizer, porque digamos que o Serviço de Parques Nacionais, no início, pedimos a eles uma lista de todas as pessoas desaparecidas em seu sistema. E eles voltaram e me disseram que não tinha nenhuma delas nas listas. George Knapp, que é um correspondente investigativo-chefe da CBS em Las Vegas, que é um amigo, investigou e disse: Dave, isso é impossível. Eles têm uma lista, eles não querem que você tenha acesso à lista. MH, eles têm listas de inventário e parques nacionais, eles têm listas de quantos filmes foram feitos em seus parques nacionais, mas dizer que eles não têm listas de pessoas desaparecidas, isso é obsceno. O Serviço da Força Aérea dos Estados Unidos diz a mesma coisa. Em Land, diz que a coisa é realmente difícil de entender quando você conhece os números e as agências do governo. Agências governamentais não estão ajudando. Há um número geral divulgado pelo FBI todos os anos sobre pessoas que desaparecem. Esse número é altamente mal utilizado. Eles dizem, acho que cerca de 650 mil pessoas desaparecem por ano. Mas a realidade por trás disso é que, digamos, você tem um filho adolescente ou uma filha adolescente que foge. Você chama a polícia ou registra um boletim de ocorrência. Esse é um caso de pessoa desaparecida. Eles voltam 3 dias depois. Isso ainda continua sendo um caso de pessoa desaparecida registrada. Essa pessoa, seu filho ou filha, foge 3 vezes por ano. São 3 casos, mesmo que eles voltem. Então, realmente, há uma porcentagem muito pequena de 1% que se qualifica na parte altamente incomum disso. Então, estamos falando de pelo menos centenas de pessoas desaparecidas todos os anos, correto? Sim, e principalmente nos parques nacionais, é correto? Eu não diria que provavelmente há uma porcentagem igual de desaparecimento dos parques estaduais, nacionais, ou para o BLM, propriedade privada. Ok. Então, áreas selvagens. Estamos falando principalmente de áreas selvagens. Ok. É muito interessante para mim, porque eu moro bem na fronteira de Yellowstone. Eu moro em Montana, aqui perto do Parque Nacional de Glacier, e eu estou aqui e passei muito tempo no Parque Nacional. E eu estou, desde que comecei a assistir seu conteúdo, toda vez que eu vou para o parque com minha família, estou um pouco nervoso, porque tenho filhos e mantenho um olho de águia nos meus filhos quando estou nesses parques nacionais. Agora, porque realmente, quero dizer, não consigo pensar em nada mais assustador do que ter, digamos, meu filho de 4 anos andando atrás de mim e se virando e de repente ele desaparece. Porque esses são alguns dos casos sobre os quais você falou. Pessoas que literalmente, porque a maioria das pessoas pode supor, bem, esses indivíduos saem para fazer caminhadas nas florestas, então eles desaparecem, o que às vezes é o caso. Mas você também documentou casos em que há membros da família que estão lá, e em um momento os pais se viram, ou os amigos se viram, e eles se foram. Então, não é como se as pessoas estivessem perdidas, caminhando e caçando. Esse fenômeno é extremamente estranho e é enervante, é muito enervante. Agora, há algo que eu me perguntei, você já meio que respondeu essa pergunta, e eu estava assistindo os seus filmes. É quando as pessoas voltam, nos poucos casos em que as pessoas são encontradas, eu queria perguntar se elas de fato têm alguma lembrança do que aconteceu com elas, e o fato de não terem é muito intrigante para mim, porque isso implica algo está além de apenas se perder na floresta. Quero dizer, eu estive perdido na selva amazônica. Então, eu me lembro de cada segundo disso. É um cenário visceral e assustador. E você sabe, essas memórias ficaram comigo para sempre. Quero dizer, minha vida inteira.
e por algo extraordinário acontecer e você está ausente por um período de tempo e volta e você não tem memória do que aconteceu, isso é imediatamente uma indicação de que algo obviamente incomum aconteceu. O que você acha disso? Então, eu gosto de dizer que tem uma milha de largura e uma polegada de profundidade. Minha formação não é apenas na aplicação da lei, mas eu sempre tive interesse no setor de OVNIs e decidi há cerca de 15 anos que iria sair e me tornar um investigador do Pé Grande, Bigfoot. Então dei uma olhada em centenas de seus relatórios sobre abduzidos e pessoas desaparecidas e também fiz alguns trabalhos escrevendo livros sobre o Pé Grande e eu fiz isso para uma empresa de tecnologia, um dos donos de uma grande empresa de tecnologia. 2 deles. Então eu não tinha muito interesse nesses tópicos para começar, mas isso me deu um contexto para meio que olhar para tudo isso de forma independente e manter a minha mente aberta a uma coisa quando você começa a olhar para os abduzidos por OVNIs. O ponto em comum é que a grande maioria deles não se lembra de tudo o que aconteceu com eles. Na verdade, muitos deles não se lembram de nada. E há um tempo perdido. E essas pessoas que desapareceram na floresta têm tempo perdido. As pessoas afirmam que elas foram sequestradas muitas vezes e estão sem roupas. As pessoas que vão para a floresta voltam muitas vezes e estão sem roupas e sem sapatos. E por último, há um impacto psicológico extremo na pessoa de ambas as maneiras. E suponho que não foi até o último filme que eu realmente comecei a olhar mais atentamente para a possibilidade do portal multidimensional OVNI. Quando comecei a falar com físicos teóricos sobre o que pode estar acontecendo. Definitivamente quero mergulhar no conteúdo do seu último filme. Algumas coisas que contribuem muito para o ministério, para esse mistério, são muito bizarras sobre esses casos de pessoas desaparecidas. Algumas deles, você mencionou em seus filmes que as áreas onde as pessoas desaparecem parecem ser vazias de vida selvagem, o que é realmente estranho. Que isso pode ser uma indicação de que, obviamente, algo aconteceu, e isso assustou a vida selvagem. Algo muito estranho aconteceu. E então você também fala sobre como, em pelo menos um caso, em seus filmes, o FBI, você descobre que o FBI tem monitorado casos anômalos de pessoas desaparecidas. O que você acha que o FBI está monitorando alguns deles? Porque isso é incomum, certo? Para o FBI estar envolvendo em alguns desses casos. Então, para crianças menores de 2 anos, há um segmento especial no protocolo do FBI que diz que eles podem investigar esses casos. Crianças acima de 2 anos e adultos, eles não investigam casos de pessoas desaparecidas, supostamente. Isso não faz parte da política do Estado. Agora, crianças pequenas que desaparecem na floresta, sim, eles têm a liberdade de ir e olhar para isso. Mas há interesse do FBI nisso há décadas. E nos meus filmes, eu entrevistei um veterano de 25 anos do FBI, John Duza. E John explica como ele foi designado para investigar essas coisas anômalas. E ele disse na câmera que David disse que os portais multidimensionais
são todos reais. E que as pessoas desaparecem e nós sabemos sobre isso. E ele disse, eu coloquei isso em meus relatórios. Eu conversei com os líderes do FBI sobre isso. Minha pergunta para eles foi bem, qual é a resposta quando você fala com eles? Eles não querem saber. Eles vão escrever, nós não queremos ouvir sobre isso. Nós não queremos falar sobre isso. Deixe para lá. E ele disse que não foi frustrado em nenhuma investigação para investigar. Mas os administradores e outras agências federais não querem saber. Ei, pessoal, eu sei que vocês me ouvem falar muito sobre isso, mas eu tenho uma comunidade de membros fenomenal chamada Análise Alberino. Há milhares de pessoas na minha comunidade e nós temos apenas um ótimo momento interagindo através de nossa própria plataforma de mídia social. É como o nosso próprio mural privado do Facebook. Falamos sobre tópicos teológicos muito profundos e controversos. Lá, e é claro, falamos sobre todas as coisas sobre OVNIs, alienígenas e tudo o que está acontecendo agora em relação à divulgação. Estamos constantemente conversando sobre esses tópicos. Sobre megalitos, civilizações antigas. As pessoas na minha comunidade são tão inteligentes. E além de tudo isso, estou publicando muito conteúdo lá. Estou fazendo contatos privados que você ganha. Você ganha desconto nos meus filmes produzidos com meu amigo Gary Ham, que você verá em outro lugar filmes que são produções de nível de TV, ok? Eles cobram algum conteúdo incrível, como os crânios alongados, e fizemos um teste de genética em alguns desses crânios, e os resultados foram bastante surpreendentes. E você não será capaz de ver essa informação em nenhum outro lugar. Lá descobrimos uma cidade perdida na Cordilheira dos Andes, chamada Tauí Punu, em que novamente não é apresentada em nenhum outro lugar. Então, se você quiser interagir comigo, há recursos dessa comunidade. Pode me enviar um direct, eu tenho como interagir com você. Você pode me fazer perguntas, nós fazemos as sessões do Clube do Livro, transmitidas ao vivo. Estamos lendo Sidônia, as Crônicas Secretas de Marte, de Dave Flynn. Temos o privilégio de ter o irmão gêmeo de Dave Mark na comunidade e sua filha T. Eles estão revisando o conteúdo do livro conosco. E essas informações são tão importantes e relevantes para os tempos em que vivemos. Se você se juntar à minha comunidade, você vai ter a primeira chance de comprar ingressos para qualquer evento que eu fizer. E há um monte de outros recursos. Todo o material da conferência que tem da conferência anteriores é postada lá para assinantes anuais. Há tanto conteúdo, quero dizer, que são literalmente centenas de horas de conteúdo adicional. Então, se você está procurando uma comunidade livre, de comunidade de problemas, que possa expressar seus próprios pensamentos sobre uma grande variedade de tópicos, sem a toxicidade, um ambiente no qual você pode crescer e aprender com outros e fazer amizades duradouras com pessoas que não só querem falar sobre essas coisas, mas podem discutir com você de forma inteligente e com a mente aberta. Então venha se juntar a nós na comunidade de membros. Ele está fazendo uma propaganda da comunidade dele e logo vai voltar para o David Paulides. É só você acessar o link da descrição. Você mencionou, entrando no conteúdo da conexão OVNI, acho que a primeira, se bem me lembro, é a primeira história que você apresenta de Rei Salman. Este era um cavaleiro de 65 anos que desapareceu em 2013, enquanto acampava perto do Lago Harrison, em Vancouver. E você mencionou que nesse caso, em particular, a equipe de ocupação da RMP, enviada para procurar esses caras, estava fortemente armados quando saíram para procurá-lo. Então
descobrimos que eles estavam, na verdade, escondendo informações de sua esposa. Eles nunca lhes deram seus pertences. Por exemplo, sua mochila, que foi descoberta. E esse foi um caso muito bizarro, porque Ray tinha algumas armas de fogo com ele. E eles encontraram uma de suas armas perto do lago. Então encontraram uma arma de fogo a cerca de 400 metros deste campo ou no topo desta colina. Eu acho. Eu pensei que era muito interessante que eles implantassem uma equipe de engajamento fortemente armada, como uma espécie de primeira resposta, que me pareceu muito estranho, quase como se alguém suspeitasse que algo muito específico aconteceu, que eles iriam implantar esta equipe. Não é tão estranho esses casos que eles iriam implantar pessoas armadas com quem estão fortemente armados? Assim, então, havia um dos líderes de busca e resgate daquela área da Colômbia Britânica, estava lá na cena que entrevistamos, e ele disse: Dave, as centenas de busca que fiz, eu nunca vi qualquer coisa assim. E ele disse: a RCMP saiu do mato e disse: não entre lá, não há nada para procurar, é muito denso, é muita selva. E ele disse: do nada, é muito denso ou muito selvagem para procurar por aqueles lugares, e mantiveram fora. E Ren era exigente com suas armas. Mas possuir uma pistola na Colômbia Britânica não é uma coisa fácil. Não é como em Montana, onde você simplesmente vai até a loja e compra. Na Colômbia Britânica, você tem que passar por 3 ou 4 testes. Você tem que obter licenças especiais para obter um rifle. É um pouco muito mais fácil. Na verdade, obter uma pistola, não. Ray tinha todas as licenças certas e sua esposa disse que ninguém era mais meticuloso em cuidar de suas armas do que ele. E Ray, lá no topo de uma das montanhas de onde ele estava acampado, os pesquisadores encontraram sua pistola, o que foi uma descoberta incrível, que eles encontraram isso. E então lá embaixo, onde ele desapareceu, eles revistaram o lago e a parte do lago eles encontraram suas roupas dobradas. E eu já falei sobre isso em outros casos, anos antes. Quando as pessoas desaparecem, você encontra roupas dobradas. Não faz sentido. A RCMP disse: bem, ele deve estar na água. Então sua esposa saiu e contratou a melhor equipe de busca e resgate da água na América do Norte. Marido e mulher, saímos com eles, têm o mesmo sonar de varredura lateral do mundo. Enquanto entrevistei ele, ele olhou bem na minha cara e disse: Dave, ele não está na água. Eu perguntei: onde está? Eu não sei, mas ele não está na água. Então, onde está Ray? Tinha ido provavelmente 20 vezes durante sua vida naquele lugar. Era um lugar lindo. Algo estranho aconteceu lá. Realmente estranho. A coisa das roupas dobradas faz com que frequência isso aparece. Não apenas onde vocês disse isso. Não é o único caso que você descobriu que roupas são dobradas. Mas, agora, provavelmente houve 10 casos em que encontrei em talvez 2.000 casos. Sim, isso é realmente curioso para mim. Como quem perderia tempo dobrando suas roupas no meio de ser sequestrado ou de se perder ou algo assim? Não faz absolutamente nenhum sentido para mim. Mesmo que Ray, nesse caso, estivesse indo nadar naquele lago, muitas poucas pessoas iriam perder tempo dobrando suas roupas. Eles apenas iriam despir e pular no lago. Então, você discute no filme de Conexão UFO, não apenas as pessoas desaparecem, mas na verdade houve casos em que indivíduos testemunharam animais sendo levados. Especificamente, houve um caso em Washington em que um grupo de rapazes hispânicos testemunharam um OVNI,
Não aconteceu necessariamente raptar esse alce. Pelo que eu entendi do filme, ele o levantou. Ele levantou o alce no ar e estava meio que transportando o alce para baixo da nave. E está correto isso? Ele levou o alce para a floresta. Eles mencionaram que ele bateu em uma árvore. E esta nave, enquanto transportava este alce, isto era uma pequena nave. Eu acho que as dimensões eram algo como 5 ou 8 pés. Então, o que aconteceu foi que em uma propriedade de depósito no oeste do Monte Santa Helena, o armazém possui centenas de milhares de acres lá fora. E eles tinham uma equipe que estava replantando uma encosta depois de terem derrubado. E havia cerca de 15 homens lá fora. E eles observaram esta nave, assim como você disse, muito pequena, chegando e começando a parar sobre uma manada de alces dispersos, exceto um apenas ficou parado. E eles disseram, parecia estranho a maneira como ele não se moveu. Então, de alguma forma, ele provavelmente congelou aquele animal naquela nave e o alce. E ele começou a capturar o alce da nave. De alguma forma, a nave agarra aquele alce e começa a transportá-lo para longe. E eles disseram que não fazia sentido que uma nave daquele tamanho pudesse pegar o alce de 500 libras, mas ele levou embora. E essa não foi a primeira vez que essa estranheza aconteceu perto de um alce. Mas isso se transformou em um caso porque o gerente da instalação do armazém ligou para meu amigo e pediu que enviasse investigadores. Todos eles saíram para investigar. E eles tinham investigadores bilíngues. Falaram com cada um dos plantadores de árvores. E o investigador disse, bem, Dave, uma das coisas mais interessantes para o meu trabalho é uma das primeiras perguntas ou declarações dessas pessoas. Era que elas estavam preocupadas que a nave voltasse para eles. Sim. Bem, você disse, isso parece ser talvez. Haja uma associação aqui com a mutilação de gado. Eu não sei se você já ouviu isso em relação a esse fenômeno, mas como, como isso pode estar relacionado à doença debilitante sobre a qual você fala? Há doenças debilitantes no seu filme. E a doença debilitante é realmente uma coisa assustadora que está acontecendo para veados e alces nos Estados Unidos. Para a maioria das pessoas, eu acho, estão familiarizadas com isso, mas aqueles que não estão, é basicamente isso, que transforma esses animais em zumbis. Eles literalmente defiam até morrerem. E muitos caçadores estão encontrando isso. E esta é uma preocupação real porque o problema é que as coisas com que as pessoas estão realmente preocupadas é que isso passe para os humanos e, obviamente, está olhando para um apocalipse zumbi, se a doença debilitante passar para os humanos. Quais são as conexões potenciais em sua mente para explicar essa doença de emagrecimento crônico? É exatamente o mesmo que a doença da vaca louca na Europa. Era décadas atrás. As pessoas na Europa disseram, ela nunca passaria para os humanos, e ela passou para os humanos e matou centenas. É uma doença baseada em pion, é muito incomum. Temos em Montana, muito ruim, porque está vindo de Alberta, no norte, e está vindo do sul, Yongimi. Ele escapou primeiro de uma instalação em Fort Collins, Colorado, na Universidade de Colorado, onde eles estavam testando e essencialmente infecta todos os... E quando um servo fica infectado, não mostra sintomas por 2 anos. Mas como está infectado, está espalhando
o vírus pela urina, a bactéria pela saliva. Então vamos apenas dizer que um veado urina em um arbusto e permanece naquele arbusto, mesmo que chova, a cepa passa para o alce. Qualquer coisa que ele coma, ele vai pegá-la. Apenas uma porcentagem muito pequena desse vírus que tem alguma resistência genética. E ela é um número muito pequeno. Em Wyoming, é o pior de todos os condados. Tem sido. Está espalhando para mais de 28 estados. E Washington não admitiram isso na época. O estado não admitiu. Mas o gerente do armazém admitiu, quando o alce foi capturado, que o jogo de pescas do estado de Washington havia dito a ele meses antes que eles tinham naquela área. O estado de Washington não admite agora. É incomum que tenha sido levado na frente desses caras, logo depois que o funcionário do depósito foi informado sobre a doença. Eles estão falando de animal transmitindo doença ao ser abduzido. Como você diz, declararam repetidamente acontecer isso que poderia acontecer para humanos, exceto todos os locais de pesca nos quais dizem para não comer um animal que tenha doença de emagrecimento crônico. Cada estado testará o animal para ter certeza de que não tem. Mas a realidade é de que se você tiver, o início é quase 20 anos, não apresentará nenhum sintoma. Então, os sintomas que ele apresenta são idênticos ao da demência ou do Alzheimer. E quando você tem Alzheimer ou demência, os doutores, os médicos, vai cuidar de você por 1 ou 2 anos até você morrer. Quando você morrer, eles simplesmente vão assinar. Não vão haver nenhuma autópsia. Isso vai ser o fim disso, porque eles viram você ter Alzheimer ou demência. Mas os melhores cientistas estão dizendo agora que muitas pessoas pegaram a doença de emagrecimento crônico. E está sendo, bem, isto é uma má notícia. Sim, então eles acreditam que ela já passou. Alguns acreditam. De fato, houve artigos apenas nos últimos 2 meses sobre isso. Até onde sabemos agora, passou apenas digamos, de um caçador que come um animal que tem uma doença debilitante, mas o problema é que ela passa para o humano. Então é assumido que será passada entre humanos da mesma forma que é passada para os animais. Em outras palavras, através da saliva e dos fluidos corporais, o que é uma preocupação real, quero dizer. Eu moro em Montana e é isso que tenho rastreado. Eu acho que as pessoas não percebem o quão grande é o problema de fato for cruzado, porque não temos a ideia. Não temos, até onde eu sei, não temos remédios. Não temos vacinação ou algo assim contra doenças debilitantes. E talvez eu acho que talvez possamos insinuar que alguém está monitorando. Quando digo alguém, se refiro a este caso em que eles pegaram o alce, onde a nave levanta o alce no ar e o transporta para algum lugar. Talvez eles estejam monitorando essa situação. Eu acho que vocês insinuam isso no filme também. Talvez essas entidades estejam monitorando a situação com doenças debilitantes, porque eles são aparentemente muito interessados em caçar alces enviados, pelo menos. E quem sabe eles estão fazendo com que o alce, o que você acha que eles estão fazendo com o alce? Bem, mais tarde no filme, destacamos um caçador em Wyoming que estava caçando no Arco Nacional
E o pior, ele se alinhou em alguns animais, disparou ao redor dele e disse: Dave, era como que uma câmera lenta. A bala saiu da arma, parou no ar, bateu em algo, caiu no chão e ele nunca mais poderia pensar sobre isso. Ele disse que pegou a bala, colocou no bolso. Então essa entidade alienígena caminhou até ele e jogou o pacote para ele. E disse a ele em sua mente para pegar o pacote. E ele foi. Não sei por que ele fez isso, mas ele fez isso. Que a próxima coisa que eu sei é que ele estava nessa nave, sendo levado embora, com o servo que estava alinhado para atirar. E ele disse que na nave eles me levaram para algum lugar que ele vai, eu não sei onde, e eles me fizeram andar atrás dessa coisa metálica. Depois disso, a entidade diz a ele que não precisamos de você, estamos mandando você de volta. E eu disse, bem, o que é que isso significa? Se eles não precisam de você, você voltaria? E ele meio que riu e ele disse, sim, disse que você não precisava. Ele disse, bem, eu não posso ter filho, eu vou veio dizer o que eles vão fazer. Eles vão fazer uma operação, eu não posso ter filhos. Eu fiz vasectomia. Eu disse, é bem interessante. E eles mandaram ele de volta. E ele estava desaparecido. Eles estavam procurando por ele, assim como todos os casos que eu falo. Então ele foi encontrado e quando desapareceu, ele tinha cicatrizes pulmonares de tuberculose. E ele estava vendo um médico. Bem, ele volta e eles o mandam colocar no hospital porque ele tinha estado por fora por tanto tempo. E eles só queriam examiná-lo. E disseram que o médico foi lá, olhou os raios-x e disse: você não tem mais nenhuma cicatriz no pulmão? Ela sumiu. E a única coisa que eles poderiam fazer com isso é que algo aconteceu naquela nave, que eles limparam ele. E viveu até os 93 anos. Cerca de um ano depois que eu filmei ele naquele segmento, ele morreu. Mas a sua história é incrível. É meio cômica também porque essa entidade que ele se encontra, quem é descrito de uma forma muito bizarra, ele diz que o ser desenhou uma imagem, você mostra isso no filme, ele desenhou uma imagem do ser. Aparentemente, o ser tinha uma mão como um cone, quero dizer, parece um humanoide, uma mão como cone. Então, numa mão do outro lado, o seu cabelo foi descrito como sendo como palha. Obviamente, a comunicação era telepática entre eles. E foi inferido, ou foi dito a ele diretamente para esse homem, o Cal, que eles estavam usando isso, descrito, a esposa de Cal descreve como um traje de mergulho preto. E foi dito a Cal, este homem, que nossos filhos queima a pele, eles são muito sensíveis, então eles têm que usar, esses seres têm que usar um traje de proteção. O que é engraçado para mim é que, bem, eu acho que você diz no filme que essas 4 pílulas são flutuantes para ele. E ele pergunta se você está com fome primeiro, certo? Ele diz que você pergunta a Cal, ele está com fome? E Cal diz sim. Então ele flutua essas pílulas para ele e Cal engole uma. O que eu acho muito estranho, porque se eu encontrar um ser com uma mão cônica e um canudo de cabelo neste cenário muito estranho. A propósito, Cal encontrou você tem alguns gráficos sobre isso. Cal encontrou como um cubo lá fora, algum tipo de cubo, e eu não
estava claro aquele cubo estava abrangendo o alce que ele queria atirar ou se o cubo era a nave. Mas ele encontrou esse cubo e era como se fosse transparente. E ele engole uma dessas pílulas, o que novamente eu acho bastante cômico que ele faria isso. Eu certamente não engoliria uma pílula que flutuasse para mim de um ser com cabelo de palha e uma mão cônica. Então, a próxima coisa que ele sabe depois que ele engole essa pílula é que ele está numa nave. E aqueles alces que ele estava apontando uma arma para o alce estão na nave com ele. Em sua resposta, a primeira coisa que ele diz para este ser que está na nave é: você pegou meu alce, quero dizer, é uma situação muito cômica para mim, porque essa não é a primeira coisa que eu diria, sabe? Ei, você pegou meu alce? Eu ia pegar um desses alces. O alienígena disse a ele que seu nome era Alzo ou Uso, algo assim, correto? Então ele informou a Carl que às vezes, quando eles descem para caçar alces e veados, eles também vão até o oceano para pegar peixes e levá-los de volta. Então, como você disse, essa embarcação que leva o homem Carl e o alce, sua carga, o leva a algum lugar e está implícito no testemunho de Carl que está fora do planeta, porque Carl olha pela janela e pode ver uma pequena bola azul à direita. E ele pensa que está olhando para o planeta Terra. Apenas este definitivamente um dos casos mais bizarros que já ouvi. Não apenas em relação a pessoas desaparecidas, mas você sabe que sou um ufologista e esse é um dos casos mais bizarros que eu já ouvi em ufologia. E apenas em novamente, sua resposta, quando tudo está acontecendo, são muito cômico para mim. E como você disse, eles estavam aparentemente interessados em sua capacidade reprodutiva. Então, talvez, algumas dessas pessoas que estão desaparecendo sejam selecionadas especificamente e, obviamente, estão sendo tiradas de um ambiente onde não há muitas pessoas ao redor. E faria um sentido levar essas pessoas de parques nacionais ou áreas selvagens, porque elas vão estar... Não há muitas pessoas ao redor dela. Quero dizer, faz sentido que essas pessoas sejam desaparecendo, muitas delas quando elas estão caçando, e nesses casos, desses caras estão totalmente sozinhos. Então, neste momento, depois de todos os casos que você investigou, é isso que você diria que é neste momento o mais explicável, a explicação mais plausível de que as pessoas estão sendo levadas a acreditar que isso, de alguma forma, está relacionado ao fenômeno OVNI, especialmente ao da abdução, o que pode dar um toque especial a isso, e o que torna ainda mais complicado. Então, na pesquisa que fizemos, descobrimos que havia um grupo de físicos que desapareceram ao longo dos anos, nos últimos 50 anos. E quando você começa olhando para esses físicos, há uma coisa em comum entre eles. São todos alemães. Não um físico desaparecido em nenhum lugar do mundo que não seja alemão. Carl era alemão. Todos os caçadores desaparecidos na Floresta Nacional de Médici nos últimos 25 anos são alemães. E não acho que isso possa acontecer. E uma das coisas sobre as quais falei ao longo dos anos é que parece haver mais pessoas com herança alemã que desaparecem do que qualquer outra herança. E o que é isto? E Carl foi desenvolvido, como você disse, porque ele não tinha capacidade reprodutiva,
Mas Cal era alemão. E eu não sei o que fazer com isso, exceto que eu apenas apresento os fatos. E é impressionante que haja essa conexão. Você acha que isso está faltando? Casos que podem ter algo a ver com OVNIs, como obviamente no caso de Cal, certamente não é uma presença não humana. Tendo trabalhado, tenho certeza de que você está ciente do cenário típico de abdução alienígena, envolvendo principalmente alienígenas cinzas. Você acha que estamos olhando para um fenômeno semelhante aqui? Porque, obviamente, o cara que esse ser encontrou Cal, encontrou não era um alienígena cinza. Outra coisa, você acha que isso é diferente? Que isso é diferente do cenário típico de abdução alienígena? Ou você acha que está relacionado? Veja, o que eu acho que o Cal encontrou foi algo robótico, meio robótico, uma robótica avançada, mas uma entidade do tipo robótica. Conversando com as pessoas que viram o filme, eles disseram, Dave, pensa fora da caixa. Digamos que os Greys são os que estão levando as pessoas e são muito avançados. Bem, talvez eles não queiram mais que o dedo para eles. Eles usam seus robôs para fazer o trabalho. Bem, há muitas semelhanças aqui e também há diferenças. O fato de que as roupas são removidas, obviamente, isso é quase universal. Eu faria, digamos, universal em caso de abdução alienígena, de alienígena cinza. Mas no caso de seres Grey, no caso de alienígenas cinzas, os abduzidos são quase sempre trazidos de volta. O que seria uma grande distinção aqui, enquanto muitas dessas pessoas nunca voltam. E mesmo se você reduz os casos que você investigou, e talvez possamos eliminar alguns dos casos em que indivíduos, seus restos mortais são eventualmente encontrados, você ainda tem essa porcentagem de indivíduos que nunca são encontrados. E deve-se notar que essas buscas que são organizadas, pelo menos em todos os casos em que você investigou, são enormes. E eles não são como você. Você simplesmente não tem alguns caras lá, você com o cachorro, por 1 ou 2 dias, você tem buscas massivas envolvendo casos, centenas de pessoas e equipes de cães e helicópteros. E eles estão procurando por esses indivíduos por semanas às vezes. Então, em alguns casos, a própria área onde eles passaram muito tempo e não encontraram nenhuma evidência, de repente os restos mortais dessa pessoa aparecem neste local. Como se o indivíduo fosse... Algo aconteceu por um longo período de tempo. Então a pessoa é trazida de volta, mas não viva. Os restos mortais são depositados. Isso para mim é indicativo da ideia de que quem quer que seja desse grupo, digamos, seja algum tipo de facção não humana que é relacionada ao fenômeno OVNI, eles querem que apareça no mínimo como algo natural que aconteceu, como se fosse explicável. Eles estão cobrindo seus rastros. Em outras palavras, eles colocam os restos de volta para que tivéssemos a ideia de que, nós simplesmente perdemos, nós simplesmente ignoramos esta área, ou nós perdemos quando cobrimos esta área. Então parece haver algo, como eu disse, uma tentativa de fazer isso parecer mundano. Bem, deixe-me dar uma outra volta. Em uma
alta porcentagem desses casos. Se a pessoa for encontrada morta, eles não podem determinar a causa da morte. E isso não é normal. Meu filho estava jogando hóquei no gelo na costa leste. Na verdade, eles chegaram aos 4 finalistas. E um médico legista da maior jurisdição da costa leste dos Estados Unidos me ligou e disse: Dave, eu sei que estarei nesta cidade e dirigirei 100 milhas e te encontrarei. Eu quero falar com você. Eu disse: ok. E essa jurisdição é enorme. Essa pessoa tinha muita autoridade. Então, antes do jogo, nos encontramos no hotel. Ela se senta e me conta essa história. Parte das investigações do desaparecimento 411 também tem que fazer com que as pessoas que desaparecem perto da água são encontradas mortas na água. Ninguém nunca as vê entrando na água. Depois são encontradas e elas não podem determinar a causa da morte. Bem, ele investigou. Disse que mais de 50 casos em sua jurisdição de pessoas assim. E ela disse: Dave, todos os médicos, eu, no meu consultório, nos sentamos uma vez por mês e revisamos os casos, que revisamos esses casos tantas vezes que é ridículo. E você está sob algo grande. Nós sabemos sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Nós somos cientistas. Nós chegamos ao fundo de uma morte e quando não podemos encontrar algo assim, está realmente errado. Essas pessoas não se afogaram, Dave. Algo mais está acontecendo. E eu escrevi no meu livro chamado Desaparecimento 411 uma coincidência preocupante. Ela lida predominantemente com pessoas entre 20 e 30 anos, predominantemente homens que desaparecem às vezes, bem no meio de uma cidade, e são encontrados em um rio. Dias e semanas depois, flutuando, junto a eles são retirados. O legista passa pelo processo normal, não consegue determinar a causa da morte. Às vezes a quantidade de tempo que eles estão na água não corresponde à quantidade de tempo que eles estavam desaparecidos. E isso é realmente algo estranho. Aí muitas pessoas dizem, bem, talvez sejam detidos por terroristas ou algo assim. Não há ferimentos no corpo. Eles não foram torturados. Eles simplesmente se foram e não há causa de morte agora. Algumas pessoas, alguns alegando ser médiums, dizem, entre aspas, bem, Dave, suas almas foram roubadas e suas almas foram tiradas. Isso é porque você não consegue descobrir a causa da morte. Bem, isso é muito intrigante. Isso é bem intrigante para mim. Sim, sim. Voltando ao material de abdução, foi relatado por alguns abduzidos e Carla e Turner escreve sobre isso eu acredito que o Dr. Dave Jones escreveu algo sobre isso. Assim como ele menciona, eu acredito em Turner, com certeza, fala sobre como alguns dos abduzidos relatam um procedimento que aconteceu com eles enquanto estavam na nave. E lá, eu não sei ouvir falar sobre este dia, mas há uma caixa preta envolvida, e a caixa preta geralmente é posicionada acima de sua cabeça, enquanto eles estão deitados na mesa. E a maneira como os abduzidos escrevem é que suas almas são sugadas para dentro dessa caixa preta. E eles, quanto os Greys estão fazendo algo com seus corpos, alguns abduzidos afirmam ter a alma mantida neste container de caixa preta e um novo corpo sendo trazido, como um clone. Então a alma volta para o clone. E isso surgiu algumas vezes, essa caixa preta, no material de abdução. Não sei se você já encontrou, mas eu ouvi dizer isso em uma entrevista e eu achei isso muito intrigante. Talvez haja algo sobre todo esse fenômeno que tem a ver com a alma humana
que essas entidades estão interessadas, e é claro, estamos falando de especulação, quem sabe. Mas uma coisa que você mencionou em uma entrevista, que eu achei muito pertinente a tudo isso, é o fato de que, pelo menos em alguns casos, ou pelo menos em um caso, a família decidiu fazer a sua própria autópsia e fazer seu próprio teste toxicológico. E eles descobriram que o indivíduo falecido tinha alto nível de GHB no sangue, o que não é algo que normalmente é procurado, se eu entendi corretamente. Você tem que fazer um teste especial para tentar detectar isso. Isso para as pessoas que não sabem que esta é a droga do estupro. Então, esta é a droga que você sabe que para alguém, se eles ficaram incapacitados por um período de tempo. E com muitos casos você tem conhecimento de onde a pessoa falecida tinha altos níveis de GHB? Então, quando um legista faz uma autópsia e eles fazem uma análise química do sangue e da urina, há 24 drogas e narcóticos diferentes que eles testam. Provavelmente uma centena que eles deveriam testar, mas só fazem 24. E o GHB não está na lista em nenhum lugar do país. Voltando a esta reunião que tive com este legista na costa leste, ela tentou me colocar em uma lista de palestrantes em uma conferência do Cornes para falar especificamente sobre essa questão do GHB, porque ela achava que toda análise química deveria ter este elemento. Agora, o corpo produz GHB em quantidades mínimas. E ao falar com algumas dessas pessoas, elas disseram, bem, talvez de alguma forma a entidade tenha aprendido a ligar esse aspecto, então realmente produz muito disso rapidamente, especialmente o que o GHP fará é que você esteja ciente do que está acontecendo e não consiga responder a isso. Você estará essencialmente paralisado. Então você coloca alguém assim em um rio e eles vão determinar a causa da morte, vai estar se afogando. Mas como o GHP sai do sistema tão rápido, é provável que eles nem o encontrem agora. Agora, por que uma autópsia padrão não procura GHB em todas as milhares de autópsias que ele fez? Eles não o encontrarão. Serão apenas aqueles minutos em que as famílias ficarão chateadas e dirão que pagarão por nós mesmos e eles encontrarão esse GHB em grande quantidade no corpo. E não houve muito, provavelmente houve 5, 10 em que eu conheço dos últimos 20 anos. Bem, isso como você disse, eles realmente não fazem testes para isso. Então, quem sabe, talvez todos eles poderiam ter este marcador específico. Isso seria como está dizendo, seria muito importante fazer estes rotilheiros para isso, especificamente nesses casos de pessoas desaparecidas. E algo que isso aqui é uma semelhança entre abduções alienígenas cinzas, porque quando os Greys aparecem, geralmente, antes de aparecerem, eles normalmente vêm em um grupo de 3 antes de aparecerem ao abduzido. O abduzido fica incapacitado quando eles chegam, ou são logo incapacitados depois que chegam. Então a incapacidade como sedados. Mas é interessante porque é muito parecido com GHB, você tem consciência de que está acontecendo se estiver sendo sedado com GHB. Isso que o torna tão horrível, pessoal. Você sabe que passar por isso, você está nessa condição de sedado, incapacitado, onde você não consegue mover seu corpo em meio assim. É por isso que muitas vezes é associado à paralisia do sono, porque sua mente está totalmente ciente
ou pelo menos um pouco ciente do que está acontecendo, mas seu corpo não responde. Você não consegue, seu corpo não consegue se mover. Você está totalmente incapacitado. Porque esse é o caso com... Porque eu sei que esse é o caso com os abduzidos. Parece que há uma outra semelhança aqui. Aparentemente com essas pessoas desaparecidas que estão incapacitadas. Provavelmente como os alces, antes de serem levados, são congelados, totalmente incapacitados, e então são removidos do ambiente ou outras coisas. Que as pessoas precisam entender é uma outra conexão muito importante aqui. Eu não estou insinuando que o fenômeno das pessoas desaparecidas é o mesmo que a abdução alienígena cinza. Estou apenas traçando correlações aqui interessantes. No caso de abduzidos, você pode ter, por exemplo, um grupo de pessoas. E isso é um dos casos que eu achei que foi destacado por Carla Turner, a falecida doutora Carla Turner. Você pode ter um grupo de pessoas que estão alugando uma cabana juntos em um Airbnb e eles estão todos se divertindo. Você pode ter um começo de um grupo de pessoas e, de repente, todo mundo está desligado. Todo mundo meio que congelado. E os alienígenas cinzas os desligam de alguma forma e eles vêm e sequestram uma pessoa daquele grupo. E eles pegam aquela pessoa e fazem todas as abduções típicas de procedimentos na embarcação. Enquanto essa pessoa estiver na embarcação, passado pelos procedimentos típicos de abdução. Por quem sabe quanto tempo, eu acho que, a propósito, a dilatação de tempo no acontecimento. O tempo na nave é mais longo do que poderíamos perceber de fora da nave. Mas quando essa pessoa retorna para aquele ambiente, todo mundo está ligado. E o ponto em comum é que todo esse tempo perdido, mas eles não têm, não há, é uniforme o tempo que são desligados, por assim dizer, incapacitados, e o momento em que são ligados novamente. É perfeito. Eles não têm a memória do sequestrado ou de qualquer coisa que tenha acontecido. Nesse interim, isso também é, como eu disse, um interessante, porque você tem casos em que são mais perturbadores para mim. Você tem pessoas levadas e elas estão no ambiente desses parques nacionais, onde quem quer que seja os casos de pessoas desaparecidas, onde em um momento estão lá e no momento seguinte elas se foram. E nesses casos, esses indivíduos, digamos, que é uma mãe ou um pai e o filho deles se foi, de repente, simplesmente desaparece. O que as outras testemunhas têm? Elas já tiveram tempo relatado desaparecido? Não. Vamos voltar um segundo. Vamos falar sobre Carl, que foi levado pela nave e retornou. Quando Carl foi devolvido, ele diz que sua primeira lembrança é de cair no ar, batendo na encosta e rolando encosta abaixo, e machucado seu ombro. Ponto-chave. Agora, Carl estava acordado no momento em que deixou a nave. Aparentemente está caindo no ar. Uma coisa que notei em muitas pesquisas é que há centenas de pessoas que desaparecem na natureza e morreram por causa, entre aspas, de queda e morreram por maneira de hipotermia. Vamos voltar ao seu ponto sobre GHB. Se você foi carregado com GHB e eles estão desenvolvendo você e eles o colocam no chão, no meio do inverno, aqui em Montana, do que você vai morrer se você não sair desse GHB? Rapidamente, hipotermia. Você pode congelar até a morte. E ninguém nunca fará o teste para o GHB. Então a causa de morte é hipotermia. E quando você começa a olhar para todas essas coisas paralelas,
acontecendo. American Express fez um anúncio sobre 2 anos atrás. Um cara estava em um bar e ele estava dançando e se divertindo. E de repente todos ao redor dele congelam. E ele sai do bar, exatamente para o seu ponto. Eu estava pensando, uau, os produtores daquele anúncio provavelmente conhecem o segmento de OVNIs. Muito bem, porque é exatamente isso que acontece. E nos últimos casos, em que todos esses casos que escrevi no livro, ninguém vê a pessoa sair do bar ou do restaurante. Eles simplesmente estão e de repente, no meio do rio, houve um caso em que o jovem estava em um bar. Isso foi em Wisconsin. E ele de repente acorda em um rio congelado, flutuando no rio, abaixo. Ele segue seu caminho, enquanto o rio voa, ele segue seu caminho até uma margem no rio. E eu juro para você que esta é a verdade. É a margem ao lado de um hospital. E ele corre para o hospital, para tratamento médico por hipotermia. Ele vive e ele fala sobre isso, e eu escrevo sobre isso. Ele não sabe como acabou no rio, ele não sabe se há quanto tempo ele estava no rio. Mas se alguém está te colocando naquele rio, não é para nada de bom. É para você morrer. É para te matar, sim. E se você for jogado em um corpo de água, com esse GHB em seu sistema, você vai se afogar, porque não consegue se mover. E isso parece ser, para mim, pelo menos o que aconteceu em muitos casos. Eles foram trazidos de volta, e isso parece, como estávamos dizendo antes, parece-me que os trouxe de volta. Queria que parecesse esses morreram de causas naturais. Em outras palavras, eles se afogaram. Se você quis garantir que a pessoa se afoga, bem, você a joga no corpo da água enquanto ela está incapacitada e não há nada que ela possa fazer sobre isso. E claro, nós pegamos. E você disse, nós apenas, bem, é óbvio, ela morreu de hipotermia ou afogamento, ou apenas deixá-los no meio da montana no inverno. Eles serão mortos, quero dizer, eles estão mortos. Não apenas são mortos, incapacitados. Se estiverem no deserto, eles provavelmente vão morrer de qualquer forma, antes que eles possam obter ajuda. Então, é um elemento muito nefasto para tudo isso. E o que quer que eles estejam fazendo com essas pessoas, eles não querem que elas voltem. Quem sabe o que aconteceu com elas no final. Mas que se voltar, obviamente, eles conseguem o que querem deles, então eles os trazem de volta e se certificam de que estão mortos, ou pelo menos tenham se certificado de que estão mortos para que pareça que algo natural aconteceu. Então isso é muito nefasto. E não posso evitar, mas tenho certeza, se você estiver ciente do que no ano passado eu fui e fiz uma investigação na Amazônia e tinha a ver com os chamados descascadores faciais. E havia um fenômeno que estava acontecendo na Amazônia, especificamente em relação a indivíduos que estavam sendo sequestrados, e alguns casos, ou tentativas de abdução. E essas abduções eram muito mais viscerais aos humanos, mas envolvia tecnologia avançada, e essas pessoas estavam aparentemente seus rostos estavam sendo cortados, e elas estavam sendo colhidas para algo a ver com seus rostos. E é por isso que na Amazônia é conhecido como os descascadores de rostos, os patas. Enquanto eu assisti os seus filmes, eu não pude deixar de sentir que talvez haja algo semelhante acontecendo, embora haja muita diferença entre esses dois fenômenos. Mas no caso dos patas, você geralmente em comunidades indígenas na Amazônia. Essas pessoas desapareciam e isso
é algo que aconteceu apenas no passado. Isso é algo que uma lenda na Amazônia, desde os anos 80. Começa nos anos 80, como em meados dos anos 80. Não vá para longe os meados dos anos 80. Começa em meados dos anos 80. E às vezes essas pessoas são descobertas mais tarde. Às vezes elas nunca são encontradas. Então parece meio que as pessoas desaparecidas às vezes nunca são encontradas. Muitas vezes seus corpos são descobertos. Mais tarde, eles estão sem órgãos, ou seus rostos se foram, ou metade do seu rosto se foi. E aparentemente alguém está colhendo algo a ver com o seu rosto. Talvez glândulas, em alguns casos órgãos na Amazônia, e está associado com tecnologia avançada. Então, luzes no céu, alguém verá uma nave, ou eles verão, no caso do que está acontecendo no ano passado, eles verão indivíduos fazendo incursões na aldeia, andando como se fossem overboards circulares. Eles viram 2 a 2, e eles estavam vestidos com armaduras pretas. E eles chegavam na aldeia, pousavam seus overboards, tipo skate eletrônico, na selva. Então eles andavam, ou em alguns casos eram descritos como flutuantes, até a aldeia. E aparentemente o que eles estavam fazendo era tentar sequestrar pessoas. Se desenvolveram nessa prática muito nefasta. E em um caso, uma jovem que entrevistei, chamada Thalia, houve uma tentativa de sequestro dela, mas ela sobreviveu. E eles, quando sequestraram ela, eles chegaram, ela estava no quintal dela, colhendo frutos da árvore, e eles sempre vêm logo depois de escurecer. A fruta caiu da árvore, e ela se esticou para pegá-la, e sentiu uma brisa suave bater nela. E ela olhou para ver o que estava causando o vento. E ela viu esse cara, totalmente coberto de um traje blindado preto, com uma máscara, e a máscara tinha lentes oculares em formato de amêndoas. E o cara estava como surfando em um overboard circular. E ele pousava bem atrás dela, agarrando-o por trás, sobre a sua boca, para que ela não pudesse gritar. Então outro cara aparece na mesma situação, em um overboard, posa na frente dela e agarra suas pernas. Então eles as transportam atrás deste local, no quintal. E eles procedem, a primeira coisa que eles fazem é tirar, eles pegam uma seringa e eles têm algum tipo de sedativo e eles injetam no nariz dela. E ela começa a ficar semi-sedada, mas ela está ciente do que está acontecendo. E finalmente, sem entrar em todos os detalhes, ela coloca um pouco eles colocam creme no rosto dela, então eles começam a tirar o que eu acho que é eles colocam creme no rosto e tentam tirar do bolso um tipo de bisturi a laser. E eles começam a fazer uma incursão sobre o queixo dela no pescoço. E ela está pirando, ela começa a perceber que é isso que está acontecendo. E ela começa a empurrar uma das máscaras para cima. E ela solta a mão e começa a empurrar a máscara. E o cara que está segurando ela por trás, o cara da frente dela dá um tapa na cara dela. E nesse momento perde o controle dela. E ela estava naquele momento. E ela foi capaz de gritar. E ela gritou a plenos pulmões. E os moradores que estavam ali próximos tomaram ciências. E eles estavam num estado de vigilância. Já estavam cientes desses estranhos intrusos que têm feito incursões em suas aldeias nas últimas 2 semanas. E todos eles vêm correndo. Um grupo de moradores vem correndo com lanternas. E eles veem esses caras. Eu entrevistei essas pessoas. Eles veem esses caras flutuando em seus overboards, manobrando entre as árvores. E eles percebem que eles disparam no ar em seus overboards. E Thalia é deixada lá. Você sabe, ensanguentada e está lá fora. Ela está fora de si. Ela estava totalmente sedada. Eles são capazes de derrubá-la
são capazes de levá-la para uma clínica em outra vila e ela estava extremamente traumatizada. Então, enquanto eu assisti seus filmes, eu não posso deixar de me perguntar se algo parecido muito humano para ir embora, houvesse alguma tecnologia avançada envolvendo eles, viram essas embarcações em forma de bolota, uma bolota vertical, em vez de uma horizontal, deitada de lado. Então eu imaginei uma bolota deitada de lado. Era assim que a nave parecia. E a nave estava silenciosa. Em alguns casos eles a viram apenas 40 pés acima deles. Então havia tecnologia avançada envolvida, o que eu descreveria como tecnologia aeroespacial avançada, envolvida neste fenômeno de descascamento de rosto. Isso de novo, enquanto assisto seus filmes, não posso deixar de perguntar se algo está acontecendo aqui seja semelhante ao fenômeno de descascamento de rosto, onde alguém está sendo colhido dessas pessoas a nós. Você sabe, mencionamos vasectomia de Cal, talvez seja por isso. Ele não foi útil para eles. Talvez estivessem procurando por genética, mas você já ouviu falar de nada parecido com isso nos Estados Unidos em todas as suas investigações? Qualquer coisa que seja reminiscente do que acabei de escrever com esse fenômeno de descascamento de rosto? Nunca. Eu li uma tonelada de relatos de abduções.